Abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Sofonias, capítulo de número 2, profeta Sofonias, versículo de número 3 apenas. Profeta Sofonias, capítulo de número 2, versículo de número 3. Domingo passado tivemos um culto de memorial, como todos, né? Assim, muito bom, muito cheio de Deus, presença. Lorenzo veio com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ainda com o pastor Rafael, com a missionária Renata. Foi muito forte, emocionante, maravilhoso. Nós temos aqui, quem estava tocando bateria? Era você, Giovanni? Evangelista Giovanni, agora? Era você? Rapaz, eu não te conheci ali na bateria. De verdade, falei, esse baterista está bom demais. Não é por isso que eu não te, de verdade, eu não lhe reconheci. Porque você é bom. Glória a Deus por isso. Quantos acharam? Digo amém. Graças a Deus a gente tem aqui, né? Tem um pastor Abiezer, não toca como os demais, porque a gente parou, né? Se precisar eu toco, tem diaconisa Sara que toca, evangelista Giovanni, né? A gente tem aqui, não como o Vitinho, que hoje não pôde estar, não como o Luan. Cadê o Luan? Está em algum lugar aqui, né? Tocando, aí tocando também, como o Israel, que não pôde estar. Mas graças a Deus que a gente tem alguns irmãos que, não tendo a possibilidade deles estarem, a gente vai fazendo alguma coisa dentro das nossas limitações. Diz assim o texto, no versículo de número 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Amém? Nós não iremos orar, porque eu já recebi a oração, e nós jamais conseguiremos invalidar, e não é esse o propósito, de invalidar nenhuma oração, e por mais que queira, não conseguiremos. Mas, às vezes, a gente ora novamente, sem a necessidade, porque isso já fora feito. Então, isso até a nível de conhecimento também, a gente passa essas informações, esses spoilers aí para a igreja. Mas nós estamos falando, nessas terças-feiras, a respeito da grande tribulação e do milênio. E nós entramos falando a respeito da natureza da segunda vinda de Cristo. E como essa natureza, como nós já colocamos, ela vai ser súbita, falamos terça-feira. Nós falamos que essa natureza da segunda vinda de Cristo, ela será eminente do ponto de vista profético, como fizemos uso do texto de Tito, no capítulo 2, versículo 13, no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 28. Nós também falamos que a natureza da segunda vinda de Cristo, na terça-feira passada, ela é próxima do ponto de vista histórico, quando o Dr. Lucas, ele escreveu no seu livro, no capítulo 21, versículo 28, Mateus também, que falou muito no capítulo 24, a respeito da segunda vinda de Cristo, mas aqui ele fala dessa natureza da segunda vinda de Cristo, a partir do capítulo 16, versículo 3, 24, 33, e o capítulo 24, que ele fala de uma maneira mais sistemática, né? Mateus, o Evangelho de Mateus, a partir do versículo de número 3, que fala-nos sobre a natureza da segunda vinda de Cristo. E aí a gente
dar esse segmento à natureza da segunda vinda de Cristo, que será em duas fases. Diga após mim, para que vocês possam participar, interagindo diretamente. Diga após mim, ela será em duas fases. Essas duas fases, nós lemos aqui o livro do profeta Sofonias, no capítulo de número 2, e o versículo 3, buscai ao Senhor. Eu aqui estou enfatizando esse versículo que uso hoje como base para todo esse estudo, para toda esta mensagem sobre a tribulação e sobre o milênio. Primeiro ponto que a gente consegue salientar no versículo de número 3 do profeta Sofonias, o capítulo 2, buscai o Senhor, todos vós que são os mansos da terra. A gente já subentende que pessoas que não tenham esse espírito da mansidão, ele tem a possibilidade, ou tenha a possibilidade de buscar ao Senhor, porque o Senhor, ele ama os mansos. E ele mesmo disse que os mansos herdarão o quê? Que os mansos herdarão? O reino. Vão herdar o reino dos céus. Foi Jesus quem disse sobre isso. E ainda no segmento do versículo 3 diz que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça. Aí a gente lembra do evangelho, tema central da Bíblia Sagrada, João, capítulo de número 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas observe logo o versículo de número 17. Tem alguém com a Bíblia aí nessa passagem aí? Observe o versículo de número 17. Buscai o 16, né? Não, desculpe. Porque Deus amou o mundo, correto? 16. Porque Deus amou o mundo. Agora observe o versículo de número 17, o que nos diz. Você que achou, você leia aí para mim, por favor, ou leia para nós, por favor, versículo 17. E ainda o versículo 18. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Segura. Aí a gente vê que o versículo 16, todos nós gravamos e gostamos de dizer. Essa é a realidade. Esse é o tema central de todas as Sagradas Escrituras. A gente diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Não há adjetivo humano, o mais erudito que possa existir, e que já existiu em toda a face da terra, ele não conseguiu dimensionar a grandeza do amor de Deus que nós aqui já falamos. Efésios capítulo 2, versículo 18, Paulo fala sobre essa grandeza do amor de Deus, ou pelo menos Paulo, ele tenta entender a grandeza desse amor de Deus. Ele vai dizer, e eu gosto demais dessa passagem, quando ele diz que o amor de Deus não tem altura, não tem largura, não tem comprimento e não tem profundidade. Não há como dimensionar a grandeza do amor de Deus. Então, quando nós encontramos a expressão tal, não é que o escritor, ele não tinha o que dizer, ele não tinha como se expressar, perdeu de repente em um devaneios ali mental, uma frase que se adequasse ao que ele iniciou e que realmente pudesse ser o interlúdio do término deste versículo de número 16. Na verdade é que ninguém tem a possibilidade de dimensionar a grandeza do amor de Deus. E aqui a gente já de uma forma literal, já de uma forma
concreta, irmãos, já entendemos um pouco. Quantos filhos você tem? Uns têm 1, outros 2, outros 5 e até mais filhos. Mas eu tive o privilégio, já falei aqui, vou repetir, fui dirigente quando eu dirigi algumas congregações antes de ser ordenado pastor e de estar pastor na ADM Shekinah. Eu dirigi 2 congregações. A primeira congregação que eu dirigi, eu pastoreei uma irmã por nome Maria. A irmã Maria deveria ter em torno de 1,50 m, não tinha mais do que isso, 1,50 m, mas ela deu à luz a 32 filhos. 32 filhos. Parecia até a coelhinha da Índia, né? Porque diz que é o coelhinho da Índia, o porquinho, não coelhinho, desculpe, porquinho da Índia que consegue realmente dar muito, né? Filhotes e tal, aquela coisa toda. Então ela parecia um porquinho da Índia. Se eu perguntasse, e nunca fiz isso, mas se hoje a irmã Maria ainda estivesse viva, e eu a perguntasse, irmã Maria, dos seus 32 filhos, se todos eles estivessem vivos, e eu perguntasse, a senhora teria coragem de dar o seu filho, um filho desses 32, para morrer por alguém, e principalmente por desconhecido? Porque Jesus nos conhecia, e Ele nos conhece desde o ventre de nossa mãe, mas nós não o conhecíamos, nós não sabíamos quem Ele era, nós vivia de acordo com os nossos deleites, os nossos prazeres, não é verdade, irmãos? Achando até muitas vezes fazer as coisas certas, quando na verdade, cometendo muitos erros, como Paulo, por causa da lei, achava que ia agradar a Deus, e na verdade ele estava indo, confrontando a Deus, achando que estava certo. E às vezes nós erramos muito, pensando estar fazendo as coisas certas, mas estamos errando. E aí, irmãos, por alguém que nós não conhecemos, teríamos a capacidade de dar? Se eu perguntasse à irmã Maria, naquele tempo, a senhora teria a capacidade, a coragem, nem a capacidade, a coragem de dar um filho dentre os seus 32 filhos para morrer por alguém? Certamente ela diria não. Ontem eu tive uma experiência assim chocante, triste, angustiante, muito angustiante. Tive uma experiência, e eu não vou assim ser enfático, pelo menos aqui, irmãos, mas o nosso Deus, Ele é fantástico. Você pode dizer após mim que Deus é fantástico? 1, 2, 3. Ele é fantástico. E aí eu fui com a minha mãezinha, porque a gente precisa demonstrar amor agora, quando estão vivos. Depois que morrer, não tem mais o que dizer. Saudades. Eu acompanhei meu amado amigo pastor Daniel em uma publicação recente. Ali ele estava de clichê? Nunca, porque eu conheço, sei do amor, do carinho, não somente dele, mas de todos os irmãos. Talvez ele mais, talvez ele mais do que os outros, mas a família nós o conhecemos. Eu conheço a mãe do nosso pastor Abiezer, irmã Regina. Sei do amor da família para com a mãe, como conheço aqui a mãe de muitos dos nossos queridos irmãos. Então, a minha mãe, tem hora que a nossa diaconisa, que eu puxo a orelha dela, mas até para puxar a orelha da minha mãe, eu procuro saber como eu vou puxar a orelha da minha mãe. Que eu esteja bravo, mas que eu module a minha forma de falar com a minha mãe, porque ela sempre precisou de carinho, mas quando chega em determinada idade, fica mais sentimental, mais fragilizada e precisa de mais apoio, paciência e carinho. Então, minha mãe precisava ir para um lugar lá em São Gonçalo,
pegar um ônibus. Eu cheguei para minha mãe e falei, minha mãe, eu vou te levar. Meu filho não precisa, eu vou te levar e ponto. Eu vou te levar. Que horas? Domingo, no final do culto, a gente alinha o horário. E eu levei e pude ver que a minha mãe, tudo que eu tinha que fazer ontem, eu deixei de fazer o que tinha, porque esse dia foi o dia que eu decidi caminhar com a minha mãe, passar o dia com a minha mãe. E eu não estou dizendo isso aqui de púlpito, eu sou uma pessoa que eu ligo pouco para minha mãe, eu me cobro. Ela me cobra, a pastora Ivone me cobra. Na verdade, eu não gosto de telefone, irmãos. Eu sou difícil de estar ligando. Eu tenho hora, irmão, perdoe-me aos amantes do telefone, mas tem hora que dá vontade de pegar o telefone e jogar longe, irmão, porque se eu parar para responder todas as mensagens, para atender todos os telefones, a minha vida para, irmãos. Eu não faço mais nada nessa vida. Está aqui a minha esposa, eu não vou ter tempo mais para estudar, eu não vou ter tempo mais para cuidar do que eu preciso cuidar dentro da minha casa, eu não vou ter tempo mais de cuidar da igreja, de fazer nada, irmãos. E se eu estiver estudando, se eu estiver trabalhando, o telefone vai ficar lá, irmãos, e eu só vou ver depois. Eu só vou ver telefone quando eu chegar em casa, irmãos. Na hora que eu vou deitar, e às vezes o telefone que me olha, porque eu já dormi, né, irmãos, quando eu não durmo mais tarde. Então, quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, um lugar tenebroso, um lugar longe de tudo. Quem conhece Guaxindiba? É São Gonçalo, irmão. Guaxindiba. É quase no Iapoque. É quase, tá? No Iapoque. Então, irmãos, fui lá, eu falei, meu Deus, eu comigo. Se eu não trago a minha mãe, como ela teria que andar? Porque você desce em um ponto que a gente nem sabe direito e pega ali uma reta e vai deserto que não tem nada. Falei, Deus, obrigado. Peguei os meus livros ainda, alguns que eu tenho, falei, é hora de evangelizar. Ah, meus irmãos, aquele montão de pessoas com coração destruídos que estavam lá, né, aquela coisa toda, eu olhei aquele cenário e o meu coração se encheu de compaixão, de angústia, de tristeza. Eu meti a mão na caixa de livro, uma caixa que eu sempre coloco, já está acabando, graças a Deus, aí, irmãos, para a gente fazer outros, e peguei uns 20 livros e comecei assim, ó, toma, esse livro aqui, ó, Deus vai falar o seu coração, você vai entrar, leva esse livro lá para seu filho, seu neto, seu marido, seja lá quem for, mãe, quando a senhora entrar, leve esse aqui, e toma, e as pessoas ali com aquele coração, e eu falei, mãe, fica aqui, eu vou ali estacionar o carro e já volto. Quando eu estou voltando, irmão, de repente alguém olhou e falou assim, o que você está fazendo aqui? Lá no Iapoque, irmãos. Eu olhei assim, abaixou o vidro, o que você está fazendo aqui, meu amigo? Aí eu perguntei, o que o senhor está fazendo aqui? Ele é advogado, um grande amigo, ele meu amigo, quanto tempo. Então aquilo que seria completamente improvável, que a gente não tinha nenhuma possibilidade, esse meu amigo estava indo embora, me viu, e ele falou assim, qual a situação? Falei, a situação é essa e essa. Ele falou, eu estou saindo, tá? Atendi aqui um cliente, mas eu vou voltar para saber como está lá a situação. Deus trabalha para aqueles que nele esperam, irmãos. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas como foi lido, Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como dimensionar, mas logo o versículo a seguir, que foi o versículo 17, que a nossa pastora Cristiane Barcelo leu, você observe que ali não mais se refere a amor, mas justiça, a justiça, porque amor e justiça, elas andam juntas, irmãos,
Não tem como desassociar, e eu já trouxe experiências como essa. Alguém pode lhe roubar alguma coisa e no mesmo instante arrepender de ter lhe roubado. Mas se você denunciá-lo, mesmo arrependido, ele vai ter que cumprir. E se for necessário ir para a cadeia, ele vai para a cadeia e vai ser julgado segundo o rigor da lei. E por que isso acontece? Porque amor e justiça andam junto. O pai ama o filho, mas o pai tem que corrigir o filho. A mãe ama o filho e a filha, mas precisa corrigir. Pai e mãe que não corrigem filhos não amam os seus filhos. Pai e mãe que deixam filhos fazerem o que bem entende dessa vida, porque não quer magoar, porque hoje o álibi é: eu não quero me estressar. Você não se estressa hoje, mas vai chorar amargamente amanhã. Então não podemos jamais, irmãos, cessear este momento importante do cuidado. Eu lembro, dentro dessa história que nós estamos falando, sobre a natureza da segunda vinda. Escute, o Senhor fala sobre os mansos. Quem busca o Senhor? Os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Que tipo de obra nós estamos fazendo? Que tipo de obra nós estamos apresentando? Ainda diz: buscai a justiça. Eu lembro, não sei se alguém aqui vai lembrar, do saudoso pastor Mário Homem. Ele tinha uma programação na rádio difusora de Duque de Caxias. Alguém lembra? Marilene Santiago. Ô, gente, pelo amor de Deus, faz isso comigo não. Eu ainda sou novinho, gente. Então, a rádio difusora de Duque de Caxias, saudoso Raimundo Nóbrega de Almeida, que era o dono. Então tinha cultos, tinha vigílias. E aí pastor Mário Homem, pai do pastor Romário Homem, que foi quem profetizou a respeito do nascimento da pastora Gabriela. Pastor Ivone estava grávida, com risco de perder, preocupadíssima, e a nossa juventude foi lá e eu preguei lá em Olaria, nesse dia, nessa noite de um evento de juventude. Eu era diácono na ocasião, não faz muito tempo, talvez uns 30 anos ou mais, né? Então, lá no término do culto, pastor Romário Homem, ele vai até a pastora Ivone, que na ocasião não era, obviamente, pastora, era membro e líder do departamento, regente do departamento, e pediu que eu colocasse a minha mão no ventre dela. Eu coloquei e ele profetizou: ela será uma bênção, e né? Porque já achávamos que iria perder. Mas o pastor Mário Homem, é onde eu quero chegar, ele contava uma história que um filho foi preso, um filho estava encarcerado, e ele estava pedindo muito que a sua mãe fosse lá no presídio visitá-lo. E a mãe foi visitá-lo. Quando chegou no presídio, que ela conseguiu entrar, o filho disse: só quero lhe dar um beijo, minha mãe. É a única coisa que eu quero fazer, lhe dar um beijo. Não sei se isso tem realmente um cunho verdadeiro, irmãos, mas essa história que eu ouvi por muito tempo, talvez alguém aqui também tenha ouvido. E aí, quando ele foi dar um beijo, minha aspirante Gilda, de diaconisa, eu gosto de falar isso, receba com muito amor, com muito carinho, tome posse disso, como aspirante, né, a diaconisa Beatriz Vieira, é uma bênção, né, meus amados irmãos? E aí, na hora que o filho falou: vou dar um beijo, a mãe foi lá para receber o beijo. Sabe o que o filho fez? Deu uma dentada no nariz da mãe, quase arrancou o nariz com todo. Pastor Daniel provavelmente já ouviu essa história. Aí eu não estou falando, irmãos? Estou falando. E aí, depois que ele quase arrancou o nariz da mãe, sabe o que ele falou? Eu estou aqui por sua culpa.
A senhora foi culpada, porque quando eu chegava com uma borracha da escola, a senhora nunca perguntou qual a origem daquela borracha. A senhora nunca olhou dentro da minha mochila ou pasta, né, para saber exatamente o que tinha, se era as coisas que a senhora havia comprado ou não. Eu chegava com as coisas e a senhora desfrutava das coisas roubadas. A senhora desfrutava e não se preocupava com isso. E eu só estou aqui por sua causa. E isso se repete hoje. A omissão, irmãos, a omissão. É preferível que você veja a sua filha, o seu filho chorar por um não, do que você chorar por ver o seu filho crivado de bala, por você chorar por ver a sua filha presa em um presídio, irmãos. Ontem eu vi coisas que me afetou demais, porque esse meu amigo, né, que entrou, falou comigo, me chamou no canto, falou: meu amigo pastor, ele é pastor também, advogado pastor, meu amigo, é complicado, eu conheço aqui dentro, eu sei como é a situação, ó, é isso. A pergunta é: não poderia ser evitado? Não poderia ser evitado? E aí, irmãos, eu quero fazer uma transposição, né, desse exemplo aqui. Você tem a capacidade de passar pela tribulação? A natureza da segunda vinda de Cristo em duas fases. A primeira nós lemos aqui, já disse, a primeira fase, o arrebatamento da igreja, vai ser nos ares. Todos os olhos o verão, Jesus aparecer nos ares, sim ou não? Não, irmãos, todos ouvirão o soar da trombeta, sim ou não? Não, irmãos, só aqueles que estiverem preparados, só aqueles que estiverem com as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro é que ouvirão o soar da trombeta, irmãos. É quem vai encontrar com Jesus nos ares. Jesus não aparecerá de maneira em que todos os olhos o verão. Nós ouviremos como Paulo, ele pode dizer, escrevendo à igreja em Tessalônica, no capítulo de número 4, não quero que vocês sejam ignorantes a despeito daqueles que dormem, dos que partiram com Cristo, porque muitas pessoas que quando seus entes queridos vão embora, ficam desesperados, irmãos, e diz: eu quero morrer. Nunca fizeram nada pela mãe, nunca fizeram nada pelo pai, nunca fizeram nada, também tem para os filhos, nunca fizeram, mas quando morre, eu também quero morrer, eu não quero mais viver, eu não quero isso. E aí eu vou lembrar de uma história, porque eu estava lá e eu vi, irmãos, segura, vocês não podem rir, porque o assunto é muito sério, mas o assunto sério também nos deixa à vontade. Eu estava no sepultamento, não vou dizer, irmãos, de quem era, mas estava no sepultamento, e aí, irmãos, estava eu, meu papai lá e tal, estavam lá naquele sepultamento, era parente do eu vou falar aqui, não, está sendo filmado, eu não vou falar, está sendo filmado, porque eu tenho amigos aqui que conhecem. Então, lá estava aquela coisa no Pilar, cemitério do Irajá, está eu, meu pai, e aquela coisa toda, e está lá o parente, o filho, minha mãe, oh minha mãe, eu que deveria estar no seu lugar, minha mãe, ele escorregou, caiu dentro da cova, quando caiu dentro da cova, me tira daqui. Ora, queria estar com a mãe, quando cai dentro da cova, pede para tirar. Como é que pode um negócio desse? Né? Então, está cheio de pessoas, irmãos, que são verdadeiros artistas de circos. Estão aí, irmãos, que fazem aquela cena, e quem mais faz aquele estardalhaço é quem nunca fez nada. E aí, eles não estão arrependidos, é remorso. Porque tem duas coisas que são atípicas, é arrependimento e remorso. O arrependimento eu não faço mais, mas o remorso eu choro terrivelmente. Por isso que chega a pessoa na frente da igreja, quero Jesus, chora, e quando sai daqui, nunca mais volta.
e continua a viver naquela vida medíocre de pecado. Essas pessoas subirão? Não, não, irmãos, porque só os preparados. É doloroso, é lamentável repetir o que nós estamos falando nesse culto, nessa palavra sobre a grande tribulação, sobre o milênio, que entraremos daqui a pouco no foco, no cerne deste assunto. É triste, mas quando Jesus voltar, e se for no momento de culto, é lamentável. É o que eu quero nunca, irmãos. Nunca. Eu sou um pastor de almas. Eu sou um pastor que eu quero a igreja lá. Eu quero te encontrar lá. Então, por favor, faça a minha voz reverberar e diga para 1, 2, 3, quantos você puder dizer, diga: eu vou te encontrar lá. Isso, irmãos. Pastor Adonias falou comigo na terça-feira que ele tinha um amigo no trabalho que dizia: quando você subir, eu agarro nos seus pés. Não tem essa, irmãos. Não terá a menor chance, a menor possibilidade, porque como na terça-feira eu disse, será um rapto, será de maneira súbita, como nós falamos, num piscar de olhos. Eu repito, você contou quantas vezes só aqui no culto hoje você piscou os seus olhos? Não contou e não consegue contar, porque nós não contamos, não conseguimos. Assim será a volta de Jesus, irmãos, num abrir e fechar de olhos. Segundo a Bíblia, Mateus fala lá no capítulo 24, que será como o relâmpago. Você olha, o relâmpago já foi embora, e será assim o arrebatamento da igreja, irmãos, de maneira súbita, quando ninguém pensa. O Senhor falou isso, e foi Jesus quem disse, lá em Mateus 24, em 25, fala das 10 virgens, mas ainda no capítulo 24 vem falando que será como nos dias de Noé, que casavam e davam-se em casamento até que veio o dilúvio e pegou a muitos desprevenidos. Agora, irmãos, analisemos de uma maneira exegética, mais profunda o texto. Pegou de maneira despercebido? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não, porque despercebido é quando eu não sou anunciado. Despercebido é quando não se prega. É quando não se fala. Aí sim, eu não tenho chance de me preparar. Deus tem dado a cada ser humano na face da terra quase mais de 8 bilhões de pessoas na face da terra. Deus tem dado a capacidade do preparo. Eu vou entrar lá, porque mesmo depois do arrebatamento da igreja, ainda haverá salvação de almas. Eu vou entrar lá, estou chegando. O assunto é um assunto realmente elástico, e ele tem que ser colocado de uma forma bem, numa metodologia, como a gente tem procurado aqui colocar. Então, irmãos, nos ares, como nós aqui falamos, João 14:3, nós falamos também na terça-feira passada sobre a parousia. De que maneira? Presencial. Sim, nós encontraremos. Não significa que muitos não o verão, que ele não vai aparecer. Ele vai aparecer para os seus. Ele vai aparecer para os seus santos. Ele vai aparecer para os seus preparados, que somos nós. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Então, aí eu falei da primeira, sobre a parousia, da primeira fase da natureza da segunda vinda de Cristo, mas agora eu quero falar da segunda fase da natureza da segunda vinda de Cristo. Essa fase fala sobre a revelação ao mundo na terra. Mas quando isso acontecer, aonde está a igreja? Lá, irmãos. Lá nós estaremos. Aí será diferente, como lá no livro de Zacarias, eu gosto muito, capítulo de número 14, no versículo de número 5, que já começa a falar sobre a grande tribulação.
Então, irmãos, nós já falamos algumas vezes aqui a despeito dessa grande tribulação. Então, eu falei dessas duas fases, que será de uma forma onde o mundo não vai ver, somente nós, os salvos em Cristo, e você que está me vendo aí, através dessa filmagem que está acontecendo, você tem a oportunidade de se consertar, de se preparar com Jesus. Se ainda não fez, entregue a sua vida a Ele. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho, porque se dissesse um caminho, então ele diria: existem outros. Mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Alguns dizem: ninguém vai. Mas também se diz: vai, tem outros caminhos. Ele disse: ninguém vem, eu sou o caminho. É Ele. Então você pode entrar por esse caminho, e assim como nós, Igreja de Cristo, que estamos e precisaremos estar preparados, iremos ouvir e encontrar com Jesus nos ares, você também pode ouvir e se encontrar com Jesus nos ares. Posso ouvir um glória a Deus? Bendito seja o nome do Senhor. E aí, falando dessas duas fases, agora eu quero falar sobre a analogia da natureza da segunda vinda de Cristo. E que analogias são essas, pastor Valdeni? Há na Bíblia algumas analogias interessantes a estes dois aspectos da segunda vinda de Cristo. Primeiro, analogia falando de Davi. Davi, a volta de Davi da outra banda do Jordão, depois de Absalão, seu filho, e seus seguidores terem sido derrotados. A ida a Judá ao seu encontro e a volta dos dois juntos para Jerusalém. Quando Jesus, irmãos, essa analogia eu quero sintetizar até a despeito do tempo, irmãos, para a gente ganhar tempo aqui. Eu não vou falar de outros pontos interessantes dessa analogia. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, Jesus vem com quem? Jesus vem com quem? Com os seus anjos. Jesus está com os seus anjos. Jesus vai vir com o meu pai que partiu, com as minhas avós que partiram, com seus entes queridos que partiram. Alguns falam antes, não, entes queridos que partiram com Cristo, não, esses não virão, mas Jesus, a Bíblia diz que virá com os seus santos anjos, com seus santos anjos. Mas na analogia aqui, Jesus ele está vindo sozinho, mas quando ele volta, ele não volta sozinho. Pergunte-me, por quê, pastor? Porque somos nós que ele veio buscar. A gente volta com ele, aleluia. Ele vem e diz: agora vocês voltam comigo, vão para casa, vão para casa. Chegou a hora de vocês voltarem para casa, na verdade, irem para casa. Eu volto, mas vocês vão comigo para a casa que eu preparei, lá em João capítulo de número 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei. E quando eu voltar, é para buscar vocês, para que aonde eu estiver, estejam vocês também. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele vem só, irmãos, mas Jesus não volta só. Aí, irmãos, eu tenho que falar, está aqui, porque eu acho fantástico, evangelista Giovanni, quando o Damasceno Eliezer, que era servo de Abraão, e ele seria o único herdeiro, porque Abraão ainda não tivera um filho, e quando tem esse filho, Sara já havia falecido. A preocupação, porque ele já era muito avançado em idade, ele chama o seu servo, o Damasceno Eliezer. Escute, Abraão aqui é um tipo de Deus, falando a despeito de tipologia bíblica. Isso é assunto teológico. Então deixa eu dar-lhe uma pincelada para que os irmãos entendam. Abraão, um tipo. O que é um tipo? O tipo na Bíblia é todo aquele que se assemelha com o original.
Então teria que ser o antitipo. Não, o antitipo é quem é original, Deus, o real. E por que ele é um tipo? Por causa das suas atitudes, por causa de jeitos, de formas de agir. Qual foi a forma que leva Abraão a ser um tipo de Deus? Enviando o seu, no caso, o Espírito Santo. Porque quem enviou o Espírito Santo? Foi Jesus ou foi Deus? Deus. Jesus anunciou: eu vou para o meu Pai, olha só, vou para o meu Pai, para que o Consolador desça. Então só poderia descer depois que Jesus subisse. Então, Abraão pega o Damasceno Eliezer, que é um tipo do Espírito Santo. O Damasceno Eliezer, ele leva para Terá, para as terras de Abraão, dos pais de Abraão, e ele leva joias, especiarias, ele leva alimentos, porque Abraão era um homem riquíssimo. Então ele leva ornamentos para presentear a futura noiva, a esposa do seu filho Isaque, tipo de Jesus Cristo. Oh glória, aleluia, tipo de Jesus Cristo. Eliezer vai lá e ele leva tudo isso e faz prova para junto ao poço. E os irmãos conhecem o texto que diz: a moça que vier aqui e que não somente apanhar água para ela e para os seus camelos, mas me oferecer água para beber e dar para os meus camelos, eu vou entender que essa é a escolhida do meu Senhor. Isso é fantástico, irmãos. E aí eu vou entrar aqui rapidamente, irmãos, abra um parênteses aqui rapidamente para entrar, irmãos, que olha, a noiva de Cristo, ela é gentil. A noiva de Cristo é nobre, a noiva de Cristo é receptiva. Se isso não acontece em alguma igreja, então não é noiva de Cristo. Pode ser somente um quadrado de paredes, nada mais do que isso. Aí alguém vai dizer: ora, nós estamos em um templo físico, palpável, mas quando eu me reúno como nós estamos reunidos, nós somos igrejas, porque aqui está uma formação do corpo, são membros que se formam, que juntos se formam um corpo. Tem crente que fica um mês em casa e ele está dizendo: para ser igreja, eu não preciso ir para a igreja. Quem falou isso? Você é membro, e o membro fora do corpo apodrece. É ruim de dar um glória, né? Membro fora do corpo apodrece. Você já viu pessoa sem braço? Você já viu pessoa sem pernas? Você já viu? Eu posso falar aqui, nós temos um amado irmão que quer batizar. Aí ontem vieram com as perguntas para mim: pastor, o irmão quer batizar, como é que vai batizar ele? Vai botar uma cadeirinha lá dentro? E como vai ser? Falei, irmãs, vai ser assim. Assim como? Vai fazer uma cadeirinha de braço? Falei, não, gente. Aí eu levantei: digamos que você seja, é assim que vai ser feito. Então a gente vai batizar esse querido, esse amado irmão. A gente vai fazer isso, meus amados irmãos. Mas você consegue ver como a gente vê que não tem, infelizmente, duas pernas, mas está vivo. Está vivo. E se bobear, mais saudável do que a gente. E se bobear, mais saudável que a gente. Por quê? Agora, se somente o tronco, né, o corpo, ali, como tem os braços, aí deixa minhas pernas aí. Irmãos, 3 dias você já não suporta mais. 3 dias, eu vou trazer um estudo aqui, o que acontece, irmãos, quando uma pessoa morre até 1 ano, o que acontece com o corpo da pessoa.
Eu tenho preparado, eu estava estudando um tempo desse, eu falei algumas coisas, bem vagamente, eu acho, com a pastora Ivone. É arrepiante. Não sei se a pastora Cris já estudiosa do assunto. Olha, irmãos, falando sobre anatomia, é de arrepiar. E aí a gente se julga, né? Ser, ter, faz, acontece. Não, meus amados, não. Igreja, ela é igreja quando se une, quando estão todos uníssonos no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Sou igreja dentro de casa um mês, não, vai apodrecer, porque é membro. Então, na analogia, falando a despeito de Abraão, que enviou Damasceno, Eliezer que vai lá levando especiaria. Igreja de Jesus não vai se apresentar ao noivo. Já viu uma noiva fedorenta? Conhece uma noiva fedorenta? Hã? Se o noivo encontrar uma noiva fedorenta, acabou o noivado na hora. Hã? Pode andar até uns dias assim, com um cheiro desagradável, mas nesse dia, ela anda cheirosa. Sim ou não? Se falou sim, é porque você está no inquérito. Não fale não, por favor. Não quero ser capcioso aqui, irmãos. Mas a noiva, o noivo está lá bonitão. O noivo pode estar com um terno de ouro, com um sapato de ouro. Vou dar até um sapato desse de ouro para o diácono Renatinho, um sapato de ouro. Vou dar para ti um sapato de ouro. Pregador gosta muito de andar com esses apetrechos. Vou dar também para ti, tá bom, meu evangelista? Sai pregando aí para tudo quanto é lugar. Então, sai. Você pode estar vestido de ouro, mas quando a noiva chega, ninguém olha mais para você. É só para a noiva. Oh, eu sinto a presença de Deus. Porque quando a noiva entrar, irmãos, os olhares serão somente para a noiva de Cristo. E por que isso acontece? Porque o Espírito Santo está aqui. Está ou não está? E qual é a função do Espírito Santo? Lhe perfumar. O Espírito Santo é deixar você mais bonito, mais bonita. O Espírito Santo é deixar você mais ataviado, é falar com você, cara, você lá no mundão andava igual um jeca tatu, mas aqui tu é meu servo, eu vim te ornamentar, tu vai andar direito. Quando você estava lá no mundo, você parecia patati patatá, mas aqui você vai saber agora passar uma maquiagem direito, vai ficar direito, vai ficar legal, porque essa é a função do Espírito Santo: ornamentar, perfumar, instruir. Eu vou repetir o que já falei aqui por várias vezes. Quem tem a sua identidade aí agora? Dá uma olhadinha na identidade. Só a senhora. Mostra mais a ninguém. Olha a sua identidade. Quem você era lá e dá uma olhada quem você é hoje, irmão. Jesus deu uma repaginada na sua vida. Estava todo quebrado, todo destruído, todo desmantelado, todo de qualquer maneira. Aí você olha, tem gente aí, irmãos, que está quase com a idade de Matusalém e parece que tem 30 anos. Quem faz isso? Espírito Santo que ornamenta, Espírito Santo que perfuma, aleluia. Porque o Espírito Santo não tem crente que anda carrancudo, moribundo, todo dia, irmão, todo dia você, não é possível. Tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente está triste, tem dias que a gente fica aborrecido. Agora, todo dia com uma cara, irmão, que pior do que genipapo. Eu já não gosto de genipapo porque o cheiro dele é insuportável, e ele é feio, ó fruta feia, genipapo. Quem é que gosta de genipapo aí? Gente, perdoe-me, tá? Perdoe-me. Gente, meu Deus do céu, tudo bem que goste, mas não tenha a cara da fruta do genipapo, tá bom, Tivinho? Até goste, mas não tenha a cara. Irmão, um dia tudo bem, a gente entristece. Quem na Bíblia aqui nunca passou um momento de tristeza, frustração, angústia, depressão, problemas emocionais, que não teve uma doença? Quem, irmãos? A gente vai encontrar alguns aqui, principalmente no Velho Testamento. Paulo estava preso, né? Escrevendo as cartas, cheio de enfermidade.
Mas aí escreve um dos livros mais lindos da Bíblia Sagrada, a carta à igreja em Filipe, a carta aos Filipenses, e uma carta de incentivo, de estímulo. Então, irmãos, o Jesus vem nos buscar. Ele vem, aparentemente só, mas ele leva uma igreja remida e lavada no sangue de Jesus Cristo, que sou eu e é você. E eu não consigo ir mais adiante, porque já são 21 horas e 1 minuto. Eu quero encerrar aqui, e se Deus permitir, na próxima terça-feira eu estarei entrando na mensagem, na parte da mensagem que fala sobre pré-tribulacional, a primeira fase desse período. Fique de pé. Se você sentir, quiser aplaudir e glorificar o Senhor, faça isso.